sobre isso, sobre o resgate da nossa identidade. Então eu peço que você não se distraia, eu peço que você não deixe que nada roube a tua atenção. O Senhor, Ele quer falar nos corações aqui, Ele quer resgatar aqueles que se perderam em si. Na semana que vem nós continuaremos a série, o Leandro vai trazer uma mensagem para você, uma mensagem poderosa. E eu peço que você se atente, nós estamos em guerra. E o ambiente muda, todas as vezes que nós entramos em guerra, nós precisamos entender que nós temos que estar vigilantes, atentos. Então se atente agora, esteja vigilante agora, não deixe nada roubar a tua atenção, não deixe nada te parar, em nome de Jesus, amém? Mateus capítulo 10, verso de número 34, quem achou diz amém. Quem não achou fala socorro. Amém, estou no telão, pastor, amém. Diz assim a palavra do Senhor: não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas quem foi que falou isso? Amém. Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos, fale no nosso coração, que a tua palavra ela venha de encontro ao nosso ser, que nós possamos ser transformados de glória em glória, e que nessa noite, Deus, o Senhor balance a estrutura que há aqui dentro, nós possamos aprender mais de ti, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Pode se assentar. Nós aprendemos aqui que a nossa guerra, ela não é contra carne nem sangue. Nós não estamos aqui para guerrear com pessoas. Eu sei que você chega aqui, aí você fala, faça guerra. Aí você já deve pensar, nossa pastor, fala que aquele irmão está fazendo, porque esse é o meu momento de falar, fala Deus. Mas hoje nós não estamos aqui para falar de pessoas. Nós estamos aqui para falar sobre uma guerra invisível. E essa guerra é contra o império das trevas. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Então nós estamos aqui para guerrear. E nós precisamos entender que existe uma guerra invisível. E desde o início da igreja, desde o início da história, Satanás percebe que quando ele persegue a igreja, ou quando ele persegue o povo cristão, a gente cresce muito mais. Nós cantamos aqui, a perseguição não parou, então nada pode nos parar. A perseguição, ela só multiplicou a igreja quando os nossos irmãos eram lançados no Coliseu, ou eram devorados por leões, a igreja crescia mais e mais. Então com o tempo já percebeu que destruir não era o jogo, porque melhor que destruir alguém, melhor do que isso é contaminar o teu coração. Nós falamos aqui sobre a história da formiguinha. Você que tem lá um monte de formiga na tua casa, em vez de você ficar matando uma a uma, vai dar muito trabalho, e parece que elas vão multiplicando aquelas formigas. Então você pega um veneno, você pinga uma gotinha do veneno, elas vêm, comem daquele veneno, levam para dentro do seu formigueiro, e aí contamina todo o formigueiro e mata toda a espécie, destrói tudo aquilo que existia dentro da tua casa. Então o diabo entendeu que para destruir a igreja, ele não precisa impedir de você vir aos cultos, ele não precisa impedir que você dê um glória a Deus aqui dentro, ele não impede essas coisas, pelo contrário, ele contamina o teu coração com meias verdades, ele usa da cultura para poder mudar a tua mente, e você vai sendo levado nisso. E hoje nós vamos falar sobre o que? Sobre o resgate da nossa identidade. Nós nos perdemos em nós mesmos. O diabo entendeu que se você morrer agora, você está salvo, mas se ele penetrar na tua família, ele vai destruir a tua história de geração em geração. Então melhor do que te matar hoje, é colocar dentro do teu coração uma frouxidão, uma mornidão, é fazer você ser um crente que vem na igreja e não está tão alegre, mas eu estou indo lá, eu vou, e aí você cada vez mais vai se esfriando, vai ficando cansado, já não tem mais vontade de vir, mas vem de vez em quando, dá seu dízimo, dá um glória a Deus, e aí vai vivendo uma vida longe daquilo que você deveria estar vivendo. Quando nós estudamos a palavra de Deus, existe um texto lá em Mateus capítulo 14, do verso de número 27 ao verso de número 30, que diz assim, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. A grande questão aqui é que nós percebemos que Pedro, ele teve fé para andar sobre as águas, sim ou não, igreja? Ele teve fé naquela voz que ele ouviu dizendo, venha. Ele teve fé para poder gritar ao Senhor, Senhor, salva-me. Ele gritou, Senhor, salva-me. Então Pedro, ele tinha fé em Deus. Ele tinha fé em Jesus, ele tinha fé na mensagem da cruz. Ele tinha fé, mas qual foi o grande problema? Quando ele olha para si mesmo e ele olha para onde ele está e aonde ele está andando, ele pensa assim, quem sou eu para estar andando sobre as águas? Quer saber? Olhou para o vento, olhou para a tempestade e ele falou, eu? Quem sou eu? Ele é o Senhor, mas eu sou um pecador, quem sou eu para andar sobre as águas? E de repente Pedro começa a afundar.
Jesus estende as mãos, pega ele e fala assim: homem de pequena fé. Sabe qual é o maior problema da igreja hoje? Nós temos fé que Deus pode fazer, nós temos fé que Deus é poderoso, mas nós não temos fé que Deus acredita em nós. Você já percebeu que se nós levantarmos um clamor agora aqui, vamos orar pelo fulano para que haja cura sobre o fulano, você já viu o jeito que você ora? Irmão, só falta se rodopiar. Agora nós falamos assim: nós vamos orar por você, ore por você. Senhor, amém. Se for da tua vontade, faz o teu querer. Você já percebeu isso? Porque nós temos fé que Deus pode fazer, mas nós não temos fé que Deus pode fazer em nós. Quem sou eu, pastor, para poder cantar na igreja? Quem sou eu para poder pregar na igreja? Não, quem sou eu? Eu sei da minha história, eu sei de onde eu vim. Eu sei o quanto eu sou pecador, eu sei o quanto eu sou sujo. Então de repente Deus te chama para andar sobre as águas, porque Deus acredita em você. Só que nós muitas vezes não acreditamos em nós, porque fomos roubados na nossa identidade. Foi colocado informações sobre nós no decorrer da nossa vida. Então nós estamos aqui com a igreja cheia, aonde os seus olhos olham, você fala assim: não, aquele irmão é crente, aquele irmão está na pegada. Mas dentro de você, você sabe que foi roubado alguma coisa dentro de você. Então você não consegue acreditar que Deus vai fazer. Você não consegue acreditar que ainda hoje Deus pode transformar a tua história, a tua vida. Ainda hoje Ele pode abrir uma porta de emprego de uma forma milagrosa. Pastor, é domingo, Ele pode fazer. Ainda hoje Ele pode fazer. Qual é o problema? Eu creio que Ele pode fazer, mas eu não creio que Ele vai fazer em mim. Porque o diabo entendeu que melhor do que destruir é contaminar a tua mente. E nós estamos em guerra para resgatar isso. Então foi colocado em nós uma falsa identidade. Foi colocado em nós uma roupagem errada sobre quem é Jesus e uma falsa identidade. E hoje nós estamos aqui porque nós precisamos resgatar a nossa identidade. Abra comigo em Gênesis capítulo 27. Nós vamos ler do verso de número 18 ao verso de número 19. Eu peço que você não feche sua Bíblia. Gênesis 27, verso de número 18 ao verso de número 19, diz assim: ele se dirigiu ao pai e disse: meu pai. Respondeu ele: sim, meu filho. Quem é você? Repita comigo: quem é você? Essa é a pergunta que tem impedido muitas pessoas na nossa geração de continuarem vivendo, porque não sabem responder: quem é você? Jacó disse a seu pai: sou Esaú, seu filho mais velho. Qual é o nome de quem disse isso? Quem falou? E o que ele disse que ele era? Ele falou que ele era o irmão dele. Ele se fantasiou, colocou as vestes do seu irmão e disse: eu sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse, agora assenta-se e coma do que cacei para que me abençoe. Hoje nós estamos vivendo em uma geração aonde nós estamos vestindo uma vestimenta que não é nossa, porque a grande preocupação nossa é sermos parecidos com o outro. A nossa geração tem sido roubada por causa de algo chamado Instagram, aonde você olha a tua vida e a tua vida está tudo tranquilo, mas quando você abre o Instagram e viu que você não conseguiu ir para Dubai, como o Thomas falou, só para Ubatuba, aí você fica chateado. Quem está entendendo o que eu estou pregando? E nós somos roubados na nossa identidade, nós somos roubados porque nós queremos nos parecer com o outro. Nós queremos ser igual ao outro. Nós queremos viver uma vida que o outro vive. E aí cada vez mais nós vamos ficando distante daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Cada vez mais nós vamos sucumbindo naquilo que Deus tem para nós. Nós estamos distantes da nossa identidade em Deus. A pergunta que eu faço para você é: quem é você? Quem é você? O que você me responderia se eu perguntasse: quem é você? Me diga quem é você. E ninguém consegue falar. A gente fica perdido. Alguns vão falar: ah, eu sou doutor. Eu estou perguntando quem é você, não qual é a sua profissão. E nós estamos perdidos em nós estamos perdidos na nossa vida, porque alguns aqui acham que são o número de seguidores que tem nas redes sociais. O pastor Igor falou aqui na quarta-feira, eu quero reforçar. Um dos pregadores do evangelho de grande destaque na nossa geração, ele disse que se os discípulos estivessem hoje aqui, eles não seriam considerados grandes homens, porque os discípulos eles passavam fome, passavam frio, passavam necessidade, não tinham grandes seguidores no Instagram, eles eram aos olhos da sociedade escória, só que diante de Deus eles eram os maiores homens que já pisaram nessa terra.
que a terra não era digna deles. A pergunta que eu te faço é: quem é você, igreja? Quem somos nós? Muitos de nós somos somente o reflexo de uma cultura que foi inserindo informação dentro de nós. Muitos de nós somos o reflexo daquilo que os nossos pais disseram. Muitos de nós somos um reflexo do que as pessoas estão falando ao nosso respeito. Então existe uma falsa identidade que permeia a tua vida. Existe uma falsa identidade, e hoje nós precisamos entrar em guerra para resgatar a nossa identidade. E a primeira coisa que nós percebemos aqui, Gênesis 27, verso de número 15. Olha o que diz o texto: Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Os primeiros formadores da nossa identidade são os nossos pais. E aqui nós vemos uma mãe que pega uma roupa e coloca sobre o teu filho, dizendo: você é isso, você não é Jacó, você é Esaú. Quantos de nós, na nossa infância, ou quantos de nós como pais hoje, fazemos isso com os nossos filhos? Nós colocamos uma veste no nosso filho e dizemos: o meu filho é isso. Não, porque meu filho vai ser jogador de futebol. Pergunta, você perguntou para ele se ele quer ser jogador de futebol? E nós vamos colocando roupas nos nossos filhos. Nós vamos colocando roupagem sobre eles. Rebeca, que era mãe de Jacó e mãe de Esaú, ela pega as vestes e ela fala assim: tá aqui, Jacó, coloca essa roupa aqui, vai diante do teu pai, coloca as roupas do seu irmão. Quantos de nós aqui não ouvimos na nossa infância palavras que foram mudando a nossa identidade? Palavras que nós fomos ouvindo, palavras que foram entrando dentro do nosso coração, e isso foi mexendo com a tua estrutura, e isso foi moldando a tua identidade dentro de você. Eu lembro quando eu era pequeno, e eu ouvi tanta coisa, mas tanta coisa. Ah, isso daí não vai ser ninguém na vida, isso aí não vai dar em nada, isso aí é sonhador, quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas também tinha as partes doidas. Eu lembro que minha mãe sempre falava para mim da loira do banheiro. Quem lembra da loira do banheiro? Irmão, eu tinha um medo da loira do banheiro. Eu tinha medo de andar no escuro. Quem aqui tinha medo de andar no escuro? Essa geração hoje não, faz aqui. Ai, deixa eu ligar meu flash. Irmão, para eu poder sair do quarto até a cozinha, era um pinote. Quem lembra dessa época? Hoje não, flash. Ai, vamos andando iluminando. Eu lembro quando eu era pequeno, acabava a energia no bairro, que era comum naquela época. Vila União, velha. E acabava a energia, gente. Era vela. Cadê a vela? Cadê as velas? E essas coisas foram mudando e gerando em nós uma identidade. Pode ser que você na tua infância ouviu muito assim: apaga a luz, que eu não sou sócio da CPFL. Os pais que estão aqui, vocês ouviram isso na sua infância? Pais, vocês falam isso hoje? Mano, eu falo. Fico doido, eu vejo uma luz acesa em casa, já sobe uma ira dentro de mim. Essas meninas parecem que não sei, parece que quer ficar tudo no claro assim. Gente, apaga a luz. Ó, estamos aqui. Desliga esse cômodo aqui. Vai desligando. Nós fomos sendo gerados, algumas roupagens foram colocadas dentro de nós. Algumas vestimentas foram colocadas em nós. Come tudo essa comida, porque lá na África tem gente passando fome. Eu fui nessa história e engordei pra caramba. Tá todo mundo passando fome e eu engordei demais. Mas a nossa vida, a nossa infância, foi gerado muita informação em nós. E eu me lembro que um dia eu aprendi sobre uma história. Uma criança de 5, 6 anos, ela estava na casa dela. O pai chega do trabalho cansado, estressado. E quando ele entra dentro de casa, um monte de brinquedo no chão. E tem um tapete branco, aquele tapete branco de camurça, sabe? Aquele tapete bem gostoso. E a criança está sentada no chão, cheio de lego, cheio de brinquedos. E em cima de uma escrivaninha ali, em cima de uma mesinha ali, tem uma garrafa com suco de uva. E o pai chega estressado, e quando ele entra, ele já fala: eu quero assistir meu jornal. E aí ele senta ali. E aí o filho fala assim: meu pai está cansado, uma criança de 5, 6 anos, meu pai está cansado, então deixa eu arrumar as coisas aqui, deixa eu levar essa garrafa para lá. Aí o pai fala assim: menino, se você derrubar, você vai já aconteceu isso com você, irmão? Havaiana de pau. Essa geração não sabe o que é Havaiana de pau. Minha primeira tatuagem foi aos 5 anos de idade, 2 marcas de chinelo na lomba. Se você derrubar, você vai apanhar.
Aquela criança toda alegre, ela sai correndo, ela pega a garrafa. Quando ela pega a garrafa, ela vira e ela vai sair correndo. Ela tropeça no brinquedo e ela... quando ela derruba tudo aquilo, o pai levanta, bate na criança, xinga ele: menino burro, idiota, eu não falei que você ia derrubar. A mãe já vem gritando: ai, o que aconteceu? Mulher engraçada demais. O que aconteceu nessa casa? Eu tô ficando louca, eu vou pegar minhas malhas, eu vou embora. Porque quando eu morrer, vai chorar no meu caixão e eu vou levantar e vou dar um tapa na sua cara. Gente, só foi um suco. Essa mulher, mulheres, né? Pergunta que eu faço para você: aquela criança, quando ela apanhou, ela recebeu dentro dela uma informação. A identidade dela foi colocada uma veste nela, dizendo assim: você é burro, você é incompetente, você não vai conseguir. Essa mesma criança vai para a sala de aula, ela vai para a escola. Quando ela chega na escola, a professora faz uma pergunta: alguém sabe a resposta de quanto é 2 mais 2? A criança lá no fundo da sala: tia, eu sei. Ela levanta a mão. Quando ela fala assim: 5. Toda a sala olha para ela, começa a dar risada dela. Fala assim: ai, que burro. Não é da sua época, eu sei. Geração iCarly, é complicado. E aí aquela criança, ela olha todo mundo olhando e zombando dela e rindo dela. Algo foi registrado na identidade daquela criança: você é burro, você é incompetente. E muitos de nós só colocamos uma roupa diferente. Muitos de nós só colocamos uma capa para esconder o que está machucado aqui dentro. Muitos de nós passamos por isso nas nossas escolas. Sabe por que eu sou palhaço? Vou abrir meu coração para a igreja. Momentos de Pastor Pablo. Na escola eu era um dos caras mais zoados. Eu era muito feio, gente. Pensa uma pessoa feia. Abaixo do feio, era eu. Eu tinha tanta espinha na cara que meu apelido era Choquito. E aí, Júcio? Eu estou abrindo o meu coração e você está zombando de mim. E eu tinha um cabelo grande, irmão. Um cabelo feio. Era enorme esse meu cabelo assim, enorme assim, né? Ele era enorme de comprido até aqui, sabe aqueles tigelinha? Só que ele era grande assim, ó. Vocês estão conseguindo imaginar a cena? Era muito feio, nossa, muito feio. E eu lembro que eu ia pra escola, eu era zoado. Aí eu colocava uma touca assim na cabeça, amarrava a touca, com a cara tipo assim, se eu apertasse muito a espinha estourava. Eu era feio. E eu lembro que eu ia pra escola, o pessoal me zoava muito. Aí eu descobri uma técnica. Qual era a técnica? Zoa um outro mais bobo que você. Vocês estão pegando, né? E aí eu via que tinha um mais bobo que eu, aí eu zoava ele. Aí eu via que todo mundo zoava ele. Aí teve um certo dia que as coisas foram melhorando. Graças ao bom Deus, obrigado Jesus. Olhou pra mim na minha miserabilidade. E eu fiquei bonito, né, meu amor? Cadê meu amor? Nem tá aqui para poder concordar comigo no momento da pregação. Só que coisas foram inseridas dentro de nós. Quem tá entendendo o que eu tô pregando? Os nossos pais, as pessoas ao nosso redor começaram a colocar vestes em nós. E hoje você anda aqui somente atrás de uma armadura. Eu sei disso, cara. Eu sei disso porque por muito tempo eu fui assim. Eu lembro que eu ia para a escola, meu pai não estava na escola no dia da apresentação dos Dia dos Pais. Eu corria para o banheiro, eu chorava. Eu lembro que eu tirei uma nota vermelha. E quando eu chorei demais por ter tirado essa nota vermelha. As pessoas vieram falar comigo, os professores vieram falar comigo. Eu falei: o meu pai nunca veio me ver. E se ele souber que eu tirei uma nota vermelha, meu pai nunca mais vai aparecer. Então tudo isso está aqui dentro. Tudo isso foi gerado dentro de mim. E as pessoas iam colocando uma roupa dentro, em cima de você. E existem pessoas aqui que só está com uma veste diferente, mas ainda sofre dentro do coração. Existem pessoas que estão aqui dentro que eu estou brincando, mas só de falar brincando você já está querendo chorar. Porque dentro de você foi mudado alguma coisa. Os seus pais fizeram alguma coisa, os seus amigos falaram alguma coisa. Eu só sei de uma coisa: você está aqui hoje sobrevivendo para que ninguém veja a ferida que está fedendo aí dentro. Você está tipo Naamã, você é leproso por dentro, mas coloca uma armadura para que ninguém saiba o que está acontecendo. E o que você quer é só um milagre. Profeta, coloca a mão em mim e declara aí um milagre. Não, sabe o que você precisa fazer? Vai até o Rio Jordão, tira a armadura, mostra o que está fedendo e mergulha 7 vezes. Sabe qual é o problema nosso? Um dos homens falaram para ele: se ele te pedisse algo difícil você faria, mas algo tão simples, por que você não faz? É porque dentro de nós, o diabo ele falou assim: eu não preciso matá-lo, eu só preciso modificar aquilo que ele acredita sobre ele. Eu não preciso matar você, eu só faço você acreditar que você é um inútil.
Eu só começo a mexer nas suas complexidades. Eu só gero trauma em vocês. E quando Deus te der uma palavra, você não tem coragem de subir aqui para falar. Por quê? Porque existem traumas, existem dedos apontados, existem risadas do inferno sobre a tua vida. Existem pessoas dizendo que você nunca conseguiria. Existem pessoas olhando para você dizendo que não vai dar certo. E nós fomos roubados na nossa identidade. Desde pequeno o diabo vem investido em nós. E hoje o diabo tem investido nas nossas crianças, colocando coisas na cabeça das nossas crianças. Igreja, nós estamos em guerra. Só que antes de irmos para a guerra, nós precisamos tirar a armadura e olhar o que está fedendo aqui dentro. Quem sabe seus pais machucaram muito você. Quem sabe seus pais colocaram outras roupas em você. A tua prima ela vai ser melhor que você mesmo, porque você é um burro. O seu primo, esse cara aí vai ser igualzinho o tio dele. Preguiçoso, não quer saber de nada. E a vida inteira você correu para ganhar dinheiro, a vida inteira você batalhou para ganhar as coisas, conquistou as coisas, mas viu que nunca teve o respeito do pai, nunca teve o respeito da mãe, e continua desenfreado, achando que dinheiro vai resolver o teu problema. Dinheiro não vai resolver o teu problema. O que vai resolver o teu problema é estar diante daquele que pode todas as coisas. Nós estamos em guerra. E você acha que a guerra é contra pessoas, mas não é. Nós fomos moldados. Foram colocados vestes de incapacidade em nós. Foi colocado vestes de abandono. Existem pessoas aqui que têm medo de ser abandonadas. E é por isso que você tenta toda hora falar com todo mundo, corre atrás disso. É por isso que você vive com uma necessidade de aceitação gigante. É por isso que as pessoas falam para você e você não tem coragem de falar não para elas, porque você tem medo do abandono. Porque lá na tua infância o teu pai foi embora. Lá na tua infância a tua mãe te deixou. Lá na tua escola você viu todo mundo indo para o recreio, ninguém te chamou para ir. Então você tem uma necessidade, colocaram veste de abandono. E é por isso que você é assim hoje. Colocaram veste de rejeição, veste de baixa autoestima. Nós estamos vivendo uma geração que cada vez mais está reprimida, cada vez mais está depressiva, cada vez mais está sucumbindo. Pessoas que são bênção, pessoas que têm autoridade, pessoas que eram para estar andando sobre as águas, porque Jesus falou: vem, eu acredito em você. Qual é o problema? Estamos afundando. Não porque nós não cremos em Jesus, mas porque nós não cremos que Jesus crê em nós. Então nós pegamos o Evangelho, que é a palavra santa de Jesus, e nós fazemos o que está lá em Mateus capítulo 9, verso de número 16, que diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Sabe o que nós estamos vivendo, Leandro? Nós pegamos uma camiseta velha que colocaram em nós, aí nós pegamos um texto da Bíblia e falamos assim: isso aqui vai resolver a minha vida. Aí eu pego e recorto isso e tento colocar nessa roupa velha. Aí eu pego aquilo da Bíblia, recorto e tento colocar aqui. Eu recorto e tento colocar aqui. Deixa eu te falar uma coisa, não adianta. O que você tem que fazer é arrancar essa veste que colocaram em você e pegar a palavra e colocar na tua vida. Se você não arrancar, você só vai ficar vivendo de remendo. E a igreja tem caminhado debaixo de remendo, porque para o diabo é melhor você estar todo remendado do que ser completo no espírito. É melhor. Porque se chega alguém com a veste toda rasgada dentro de uma igreja e não conhece a palavra, não conhece o Evangelho, quando ela chega, nós tiramos a roupa e colocamos uma veste nova, e essa pessoa flui no espírito de uma forma muito normal. Mas aquele que se afastou do caminho do Senhor, aquele que se desviou, ele vive de remendo, e ele não consegue tirar aquilo. Por quê? Porque o meu pastor me maltratou, então eu nunca mais vou entrar no ministério. Porque o meu líder pisou em mim. Ninguém sabe o que eu fazia na igreja. Eu dava a minha vida, eu dava o meu coração, mas pisaram em mim, pastor. E já que pisaram em mim, eu entro na igreja, eu vivo na casa do Senhor, mas não conte comigo no ministério. Esse é o reflexo de uma igreja que está usando pano novo em veste velha. A pergunta que eu faço para você: quais são as vestes que colocaram em você na tua infância? Quais foram as vestes que colocaram em você? Olha o que diz lá 1 Samuel, do verso de número 17, capítulo de número 17, do 38 ao 40. 1 Samuel 17, do 38 ao 40, coloca para mim. Diz assim: Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. Repita comigo: tire tudo aquilo. Mais uma vez, tire tudo aquilo. Próximo versículo. Davi prendeu sua espada, e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu.
O que nós estamos vivendo nos dias de hoje são pessoas querendo colocar uma vestimenta sobre você. O padrão de quem vai na igreja é esse padrão. Então você não pode ser desse jeito dentro da igreja. Pastor tem que usar terno. Você não pode falar desse jeito, você não pode fazer gracinha. Ei, estão querendo colocar uma veste em você, estão querendo mudar a tua identidade, estão querendo transformar você naquilo que eles acham que é o padrão, mas o padrão é aquilo que Deus disse no teu coração. Você está entendendo o que eu estou pregando aqui? E tem muitas pessoas tentando colocar vestes em você. O certo é assim. Não, para você conseguir é desse jeito. O certo para ir na guerra era colocar uma roupa de soldado, mas quando Deus está na parada, 5 pedras e um estilingue pode derrubar um gigante e matar ele, porque não é o que as pessoas estão dizendo. Nós vivemos em um ambiente onde as pessoas têm medo de ser rejeitadas e vivem debaixo da opinião dos outros, colocando a roupa que os outros querem que coloque. Não, você aí, não, coloca aqui essa roupa. Não, você tem que ser desse jeito. Quantas e quantas vezes eu já estava em festa de família, ambientes de família, e as pessoas falam assim: mas você é pastor, você não pode falar desse jeito. Eu falo mesmo, irmão. Tô nem vendo. Porque a Bíblia diz em Gálatas capítulo 1, verso número 10: porventura cabe a mim agradar a homens ou agradar a Deus? Sabe qual é o problema da igreja? Nós decidimos agradar homens, nós decidimos agradar as pessoas. Então cada um vem na minha casa e vai colocando a veste que acha que é o certo dentro da minha casa. Cada um vem dentro da igreja e começa a falar para mim: esse é o jeito de adorar. O jeito de adorar é desse jeito. Fica quietinho, não abre a tua boca, não glorifica a Deus não. Esse é o jeito de adorar. Só que quando Deus pega um doido aqui dentro, espalhafatoso, que gosta do barulho, que gosta de pular, que gosta de glorificar, muitos de nós, com o nosso olhar julgador, queremos colocar veste nessas pessoas, sim ou não? Eu quero falar uma coisa para você: deixa as pessoas ser livres. Porque Deus usou Davi com 5 pedrinhas, e Ele usa as pessoas do jeito que Ele quiser usar. O que eu estou pregando aqui hoje é uma guerra invisível. É uma guerra que ninguém tem coragem de falar, mas está passando na nossa cabeça o tempo inteiro. Mas a gente coloca uma roupa de crente, a gente coloca um sorriso de crente, vem para a igreja, mas é só remendo novo em pano velho. Sabe que muitas pessoas não têm crescido dentro das igrejas? Sabe que muitos de nós não temos prosperado, crescido, vivido o melhor de Deus para as nossas vidas? E eu não estou falando somente de recurso financeiro, mas eu estou falando de plenitude dentro da tua casa, junto com a tua família. Sabe por quê? Porque nós estamos sujos por dentro. Existe muito trauma, existe muita mágoa dentro de nós. Existe muita coisa que foi colocada em nós pelos nossos pais, pelas vozes das pessoas ao nosso redor. E a terceira coisa que tem modificado a nossa identidade é aquilo que o inimigo tem dito, é aquilo que o inimigo tem feito. Zacarias capítulo 3, verso de número 1 ao verso de número 4 diz assim: depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. Repita comigo: para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, repita comigo: roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. O diabo ele tem tentado colocar uma roupagem em nós, gerando uma identidade em nós. Porque eu fumo eu não posso mais ir na igreja, porque eu bebo eu não posso ir na igreja, porque eu sou um traficante, ou porque eu sou um drogado, ou porque eu sou isso, ou porque eu sou corintiano. Não tem problema, a casa está aberta para todos. Só que o diabo ele tem colocado roupas em nós, e as nossas roupas, quando nós olhamos para nós falamos assim: eu não posso estar na casa do Senhor. Vestes de pecado têm sido colocadas dentro da igreja. E tem muitos que estão com uma veste de pecado por baixo e colocam um casaco de santidade por cima, e vêm para a igreja e acham que estão certo. É necessário tirar, é necessário abrir a armadura, é necessário limpar aquilo que está sujo, é necessário perdoar, é necessário tratar, é necessário restaurar, é necessário chorar na presença de Deus, é necessário confessar o teu pecado. Tem muitas pessoas que eram para estar vivendo coisas grandes com Deus, mas não conseguem colocar para fora essas vestes. As vestes do que os seus pais colocaram em você. Rebeca pega Jacó e coloca uma roupa nele. Saul, ele pega uma roupa e coloca em Davi. O diabo tem pegado roupas e colocado em você. Mas o Senhor ele está trocando as suas vestes hoje. Ele está colocando uma veste nobre em você.
nós precisamos entender que existe uma verdadeira identidade, igreja. Existe uma verdadeira identidade. A pergunta que eu faço para você é: quem é você nessa noite? Quem é você diante dessa identidade que você tem vivido? Tem muitos que acham que só são um reflexo daquilo que os pais foram. Tem muitos que acham que são aquilo que as pessoas estão dizendo, ou que o diabo está dizendo. Mas eu quero dizer para você que você é o que a Bíblia diz que você é. Você é o que a palavra está falando que você é. É por isso que a palavra é a única coisa que confronta a mentira do diabo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertar. Sabe por que nós não estamos vencendo? Porque nós não temos tempo com a verdade. Nós não temos intimidade com o verbo, com a palavra. Então tudo que as pessoas falam ao teu respeito é uma verdade. Abra comigo em João capítulo 1. Nós vamos ler do verso de número 19 ao verso de número 28. João capítulo 1, do 19 ao 28 diz assim, ó: Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: e então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e eu não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Quem é você, igreja? Quem é você? Quem é você nessa noite? O que é que você diz acerca de si próprio? Sabe qual é a resposta que ele deu? Eu sou o que está escrito na palavra. Eu sou o que está escrito, igreja. Aos olhos de muitas pessoas, aos olhos das pessoas na minha infância, eu era o choquito. Eu era o menino que tirou nota vermelha que o pai abandonou. Eu era alguém que cresceu sem pai, abandonado, que cresceu na rua, o cara de playboy, que apanhava de todo mundo. Aos olhos das pessoas, eu era esse cara. Mas a Bíblia diz que eu sou outra pessoa. Na palavra, eu não sou o que as pessoas estão dizendo. Eu lembro que quando eu estudei no SESI, e eu era o mais pobrinho da minha sala, e eu me lembro que uma cena que marcou muito minha cabeça, um amigo meu chamado Luiz, ele levou para a escola um tênis novo para mim. Novo assim. Pobre não troca de roupa, é a roupa que troca de pobre, entende? Vai passando assim de pobre em pobre. E eu lembro que ele levou um tênis usado dele, mas ele falou assim: Pablinho, tá aqui, vou dar de presente para você, porque eu vi que seu tênis está todo estourado. E eu lembro, era um tênis todo brilhante assim, né? Aquele cinza brilhante assim, com uma bolha vermelha. E eu usei aquele tênis muitos anos. Só que muitos anos na minha cabeça vinha sempre uma mensagem: esse menino vai ser pobre pro resto da vida, esse menino não vai viver nada, esse menino vai ser sempre alguém nada a ver. Quando eu comecei a namorar com a Bruna, a minha sogra olhava para mim e falava assim: minha sogra, ai, quando eu te encontro lá no céu. Ela falava assim para mim: você vai namorar com esse pobrinho da Vila União, porque a Bruna morava no Cambuí. E eu lembro que quando eu comecei a namorar com a Bruna, eu não tinha dinheiro para colocar no passe, e a Bruna falava assim: passe de ônibus, amém, irmãos? E aí eu lembro que eu falava para ela assim: ó, eu pago a passagem, você paga o cinema. Eu pago a passagem, você paga o lanche. Eu lembro quando a Brenda foi morar em casa, e as meninas foram morar em casa, a Brenda, pequenininha, ela olhou nos meus olhos e ela falou assim: papai, eu estou guardando dinheiro. E eu falei: nossa, ensinei essa menina direitinho. Aí eu fiz a pergunta: você está guardando dinheiro para quê, filha? Ela falou assim: porque está chegando meu aniversário e eu quero comer um lanche no lanchão. Foi debaixo dessas palavras que eu fui crescendo. E na minha cabeça sempre vinha isso. Eu me lembro quando eu fui pedir a Bruna em casamento, eu olhei para ela e eu falei assim: ó, eu não tenho estudo,
Eu não tenho dinheiro, eu não tenho herança, não sou tão bonito assim. Essa parte eu só falei para ela falar, é sim, tá bom? Mas uma coisa, e ela não falou nada, mas uma coisa eu te garanto, eu tenho fé, e eu sei o que a palavra diz ao meu respeito. Por causa da palavra. Quem é você? Eu sou o que a palavra está dizendo que eu sou. E João disse, conforme disse o profeta Isaías, conforme disse a palavra. A palavra diz que você é a obra das mãos do Senhor. Salmo 139, do 13 ao 15 diz assim, tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. A palavra está dizendo que você não nasceu por acaso. A palavra está dizendo que você não é fruto de um casamento indesejável, você não é fruto de uma relação indesejável. Pelo contrário, você nasceu no coração de Deus. E não é a palavra que as pessoas disseram ao teu respeito, mas é o que a Bíblia está dizendo ao teu respeito. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Você é obra das mãos dele. A Bíblia está dizendo que nós somos a imagem de Deus. Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher. A Bíblia está dizendo que você é filho e herdeiro. Gálatas capítulo 4, de verso de número 6 ao 7 diz assim: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Eu sou o que a palavra está dizendo que eu sou. Eu não sou aquele projeto que disseram que eu era. A Bíblia diz que nós somos o tesouro pessoal de Deus. Êxodo 19, 5. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações, embora toda a terra seja minha. E o mais gostoso de tudo, para aqueles que dizem assim, pastor, eu não tenho ninguém, pastor, eu me sinto sozinho, eu sinto que ninguém está comigo, eu sinto que todos me abandonaram. A Bíblia diz que ele é o nosso amigo. João capítulo 15, verso número 15. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu pai eu tornei conhecido a vocês. E quando eu entendi que eu sou o que a palavra fala, eu comecei 3 faculdades e eu parei, igreja. Vocês acreditam nisso? Gosto de estudar, que é uma beleza, né? 3 faculdades e parei. Mas quando eu entendi que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, quando eu entendi que eu sou o que a palavra fala o que eu sou, Deus começou a colocar dentro do meu coração de viver a palavra. Nos últimos 2 anos eu escrevi 2 livros. Alguém aqui já escreveu o livro? Eu sou o que a palavra disse que eu sou. Eu me lembro que, conversando com a Bruna esses dias, e falando da nossa vida, nós temos 29 anos, nós temos uma igreja linda, nós temos 2 livros escritos, a pastora vai escrever o livro dela, e o livro dela vai transformar a geração, porque ela vai ser curada do câncer, e a história dela vai impactar a terra. E nós estávamos conversando de quanto Deus é bom, e eu queria falar para vocês, o meu filho Davi, ele foi feito em outro país, porque Deus nos abençoou para poder fazer uma viagem em outro lugar. Eu andei de avião, eu vou viajar de avião. Quem está entendendo o que eu estou pregando? É porque você está baseado naquilo que colocaram em você, nas vestes que colocaram em você. Mas existe uma veste celestial, ele troca as suas vestes, ele muda a tua identidade. Qual é o problema, pastor? É aqui dentro. Ô Naamã, deixa eu falar uma coisa para você, Naamã. Tira a armadura que você está colocando aí e mostra a podridão que tem dentro de você. Porque quando você mostrar o que está fedendo, as águas do Senhor vêm te limpando e purificando. Eu não sou o que as pessoas estão dizendo, a minha verdadeira identidade é o que a palavra diz. Pastor, por que você está falando tudo isso? Porque eu lembro que quando eu casei com a minha esposa, eu falei, qual é o seu maior sonho? Ela falou, viajar o mundo inteiro. Eu falei, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho fé. E você vai viajar o mundo inteiro por causa da minha fé. Quantos países existem no mundo? Isso é 1%, eu completei. Falta 99, amor. Mas por causa da
palavra, por causa da fé. Sabe qual é o problema da nossa geração? Nós achamos que nós somos o que o Instagram está falando. Eu decidi ficar 30 dias sem Instagram. No primeiro dia eu fiquei sentado no sofá e falei assim: quem sou eu e o que eu faço na minha vida agora? Para onde eu vou? Só que nos últimos 7 dias não existiu nenhuma crise em mim como existia antes. Ai, pastor, você está falando para todo mundo ficar sem Instagram? Lógico que não, irmão, fique em paz aí, que tem uns irmãos que já começou a dar tremedeira, só vida aqui. Mas tem horas que a gente tem que desconectar para poder se conectar com o Senhor. E para entender qual é a nossa verdadeira identidade nele, não no que as pessoas estão falando, não no que as redes sociais estão falando. Eu digo algo para você, existe um mundo diferente aqui fora, viu? Fora do Instagram existe um mundo, gente. Você consegue olhar as pessoas nos olhos, você consegue ter um tempo de liberdade para conversar com as pessoas. A pergunta que eu te faço é: quem é você? E até quando você vai ficar sendo moldado aquilo que os seus amigos falam para você fazer? Ou para as pessoas da sua empresa falam? O diabo, ele morre de medo de você descobrir quem você é. Porque quando você descobre quem você é, você começa a viver o teu propósito nessa terra. Você começa a viver o chamado que Deus tem para você nessa terra. Você sai do seu estado, que nem essas pessoas saíram aqui, para poder viver debaixo de uma palavra. E você alimenta 500 e poucas crianças, como eles fizeram, porque ouviram a voz de Deus. Eu nunca vi ninguém em crise servindo os outros. Pergunta para eles, quando eles estão lá fazendo a comida, cozinhando para as crianças, ou brincando, ou dando aula para as crianças, eles param e falam assim: ai, quem sou eu? Ah, estou em crise. Sabe quando você fica em crise? Quando você fica sendo alimentado pelo Netflix o dia inteiro, vendo a vida dos outros na internet. Aí você para e fala assim: nossa, minha vida está tão ruim. Ah, o que será que Deus tem para mim? Melhor do que te destruir é te contaminar. E sabe um jeito que você pode ser descontaminado hoje? Através da palavra. A Sociedade Bíblica do Brasil diz que de 3 a 5 minutos você consegue ler um capítulo da Bíblia, mas você tem a coragem de falar que você não tem tempo. Não é que você não tem tempo, é que nessa guerra invisível o diabo entendeu como te parar. Porque quando você lê a palavra e entende que Romanos capítulo 8, verso número 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você entende que as suas lutas e dificuldades não vão te parar, e que Deus está trabalhando o teu caráter, forjando você para ir para o próximo nível. Mas você não tem relacionamento com a palavra. Então a verdade foi colocada dentro de você, e as informações que foram geradas na tua infância sobre você é de abandono, é de crise, é de todas essas coisas. Quer um conselho? Busque a palavra. A guerra é invisível, e o único jeito de vencer essa guerra é através da palavra, é através da oração, é através do jejum. 20 anos se passaram depois que Jacó, ele enganou e colocou as vestes do irmão. A Bíblia diz que Esaú ficou furioso, gente, porque quando ele foi pegar a bênção dele, ele chega e fala assim: meu pai Isaac, eu sou Esaú, me abençoe. Ele fala: não, eu já te abençoei, Esaú. Ele fala: não, pai, por favor, me abençoe. Ele falou: então teu irmão o enganou e ele passou na tua frente. A Bíblia diz que Esaú, ele falou assim: o único jeito de eu me consolar é matar o meu irmão. Uma casa foi destruída, Jacó, ele teve que ir embora. E por onde Jacó passava, aonde Jacó andava, ele dizia: eu sou Esaú. E ele para numa terra aonde ele encontra um homem chamado Labão, que se torna seu sogro. Ele trabalha durante 14 anos por uma mulher. Ele fica mais 6 anos trabalhando por esse homem, para poder levar os seus filhos embora. 20 anos se passaram. E todos os dias Jacó tinha uma voz na cabeça dele dizendo: eu sou Esaú. Todos os dias vinha no coração dele: eu sou um enganador, eu enganei a minha família, eu não vejo os meus pais há anos, já faz tempo que eu não vejo meu irmão, já faz tempo que eu não vejo a minha família. Eu sou um enganador, eu sou Esaú. 20 anos se passaram e esse homem está com uma roupa que não é dele ainda. 20 anos se passaram e aquela mensagem batendo na cabeça dele. E um dia ele decide ir embora, e quando ele decide ir embora, ele fala: eu vou voltar para a casa do meu pai. O que está faltando para muitas pessoas aqui é voltar para a casa do pai. Gostou do marketing? Aleluias. Eu vou voltar
eu preciso voltar. E a Bíblia diz que quando ele decide voltar, ele para em um lugar e ele começa a buscar Deus. E olha o que diz o texto, Gênesis capítulo 32, verso de número 26 ao verso de número 28. A Bíblia diz que ele passa os seus filhos na frente, ele passa seus animais na frente, ele passa suas mulheres à frente, e ele fala assim: eu vou ficar sozinho. E as mulheres falam assim: você não vem? Ele falou: não, essa madrugada eu não vou. Vão indo e eu alcanço vocês. E a Bíblia diz que ele ficou sozinho, e ele começou a buscar Deus na madrugada, e ele começou a clamar a Deus. E de repente chegou um anjo naquele lugar, e ele começou a lutar com o anjo, ele começou a falar com o anjo. E olha o que acontece. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: quem é você? Qual é o seu nome? 20 anos depois ele ouve a mesma voz que ele ouviu do pai dele dizendo: quem é você? E ele disse: eu sou Esaú, eu sou seu filho mais velho. De repente ele está diante da presença de Deus, ele está diante do anjo, e agora começa uma crise, porque quando o anjo vira para ele e fala assim: me fala qual é o seu nome, um monte de coisa começa a passar na cabeça dele, um monte de coisa começa a passar no coração dele. Ele começa a se lembrar dos 20 anos que ele ficou longe de casa, ele começa a se lembrar dos 20 anos a qual ele estava longe da tua família, ele começa a se lembrar das ameaças, ele começa a lembrar dos dias que ele passou fome, do dia que ele passou frio, por causa de uma veste errada, por causa de uma identidade que não era dele. E o anjo perguntou: qual é o seu nome? A Bíblia diz que ele vira para o anjo e ele diz: Jacó. 20 anos depois sai uma palavra da boca dele dizendo: eu sou Jacó. Sabe qual é a resposta? Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Pastor, o que isso significa? Significa que se hoje você se colocar diante da presença de Deus e falar para Ele: eu sou Jacó, eu sou aquele que deveria estar vivendo o que tem que estar vivendo há faz tempo, mas eu não estou vivendo porque a minha identidade foi roubada. Eu sou aquele que deveria estar na Tua presença, evangelizando, pregando o Evangelho. Eu sou aquele que deveria estar cumprindo aquilo que Deus me disse há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, mas eu fugi, eu me escondi. Eu sou Jacó. Eu não aguento mais a minha dor. Eu não aguento mais os momentos que eu vivi de depressão. Eu não aguento mais as vezes que eu chorava, me jogava no chão e pensava em morrer. Jesus, eu estou aqui. Olha para mim, olha para minha dor. Eu mostro, está fedendo. Eu sou um enganador, eu enganei todo mundo, eu sou um pecador. O diabo colocou vestes em mim. Eu fui o que as pessoas disseram que eu era, mas hoje eu falo para o Senhor: eu sou Jacó. Sabe o que o anjo fala para ele? A partir de hoje você não vai ser mais Jacó. A partir de hoje, agora que você entendeu quem você é, eu promovo você a viver algo muito maior. A partir de hoje você não é mais Jacó, você é Israel, porque eu tenho uma palavra sobre a tua vida, eu tenho uma mensagem sobre a tua história. E aquilo que o diabo tentou fazer na tua vida, eu digo: você será uma nova nação, e as pessoas serão abençoadas através da tua vida. Quem é você? E até quando você vai ficar escondido atrás dessa armadura? Até quando você vai ficar escondido, não fazendo o que tem que fazer? Quando é que você vai tomar a decisão de se batizar? Quando é que você vai tomar a decisão de se colocar: pastor, eu vou procurar o Leandro, eu vou começar a trabalhar dentro da igreja, porque eu não sou o que as pessoas disseram que eu sou o que a palavra está dizendo. Eu vou mudar a história, eu vou procurar o pessoal da base Transformar, e eu vou lá trabalhar, eu vou ajudar e eu vou trabalhar, porque eu sei quem eu sou. Eu estou curado, eu não sou mais aquele menino, eu não sou aquela menina abandonada, não. Eu sou o que a palavra está dizendo que eu sou. Chegou a hora da igreja lutar. A Bíblia diz: você lutou com Deus e com os homens e venceu. Você coloca de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você. O Ministério de Louvor pode subir aqui. Essa noite é uma noite de guerra. Eu quis terminar com essa última mensagem, porque eu sei que se você entender hoje o que Deus tem para a tua vida e o que Deus tem para a tua história,
essa igreja nunca mais será a mesma. Eu quero dizer algo para você, tem coisas que ainda não aconteceram nessa casa, porque você está parado. Você olha para os pastores, você olha para a liderança dessa igreja, e eu quero dizer para você que a gente tem se esforçado muito, porque você se omitiu. A gente tem se desgastado muito, porque você está se omitindo. Mas essa noite nós convidamos você a fazer guerra. Pastor, contra o que eu tenho que fazer guerra hoje? Contra você mesmo. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades do inferno. E o diabo tomou a tua mente. Ele percebeu que te contaminar é mais fácil, mas hoje eu quero te convidar a ser descontaminado, a colocar uma verdadeira veste sobre você. Que veste é essa, pastor? A veste a qual o anjo disse: eu coloco uma veste de nobreza. Eu mudo a tua história. Quem sabe você se afastou dos caminhos de Deus, quem sabe você está longe, e você percebeu que as suas vestes estão totalmente erradas. Você não é isso. Você sabe que não é. Essa noite Ele te convida a trocar de vestes. Ele está falando assim: me dá a sua que está suja e usa a minha que está nova. Ele foi moído na cruz do madeiro, Ele morreu no nosso lugar, para que eu e você pudéssemos viver no lugar dEle. O problema é que a igreja tem sobrevivido e não vivido verdadeiramente. Pastor, eu entendi nessa noite que eu preciso fazer guerra. A mensagem é para mim. Então eu queria que você pedisse licença para quem está aí no teu lugar. Assim, dá uma licença que eu preciso ir lá fazer guerra. Não, pastor, mas a minha esposa tem que vir comigo, o meu amigo tem que vir comigo. Não, Jacó mandou passar todo mundo. Falou: vai todo mundo sozinho, eu vou ficar aqui hoje. E eu não te deixo, Senhor, enquanto o Senhor não mudar a minha história. Eu não te deixo enquanto o Senhor não mudar a minha realidade. Eu sei quem eu sou filho, eu sou herdeiro, eu tenho um chamado, eu tenho uma história que o Senhor escreveu. Eu não sou o que o mundo está dizendo, eu não sou o que o diabo está dizendo, eu não sou o que Saul disse ao meu respeito. Não, eu sou o teu filho. Eu sou filho. Enquanto o Ministério de Louvor começa a cantar uma canção, sai do seu lugar e faça guerra em nome de Jesus. O Pai me adora.